Boa noite, pessoal. Essa é mais uma edição do Segunda Opinião, desta segunda-feira, dia 1º de maio de 2023, feriado do Dia do Trabalho. E nós estamos hoje, nessa edição aqui, é uma edição gravada, a gente gravou esse programa na sexta-feira passada, está indo ao ar agora, e o tema é quentíssimo. É a votação que está prevista para essa terça-feira, dia 2, do projeto de lei das fake news, mais conhecido agora como PL da censura. É um assunto que está bombando desde a semana passada, quando foi aprovada a urgência na Câmara dos Deputados, e no plenário vai ser votado o mérito desta proposta. Para essa discussão, a gente conta hoje novamente aqui com a participação do Flávio Gordon, da Paula Marisa e também da nossa convidada de hoje, Karina Michelin. Tudo bem, Paula? Tudo bem? Boa noite, Renan. Boa noite, Karina. Boa noite, Flávio, a nossa audiência. Muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com o microfone na Gazeta do Povo falando sobre um assunto tão importante que é a nossa liberdade de expressão, né, Renan? É isso aí. Tudo bem, Flávio? É um tema candente também e que, assim, o que resta da nossa liberdade de expressão, né? Porque ela já vem sendo coibida, restringida pelo judiciário, pelos canceladores e agora pelo Congresso com apoio do governo, hein? Sim, Renan, isso é uma longa história, né? Boa noite, Paula, boa noite, Karina, boa noite à nossa audiência aí. É sempre um prazer e cada vez mais importante a gente ter um espaço para a gente expressar nossa opinião, as nossas ideias no mundo onde esse produto, digamos, é cada vez mais escasso, né? Então agradeço sempre aqui a Gazeta essa oportunidade e acho que a gente vai ter muito para falar aí sobre esse projeto que é, digamos, é o corolário assim, de um processo que já vem acontecendo há muitos anos e, digamos, agora os censores querem, digamos, botar assim a cereja do bolo nesse seu processo de projeto de censura que já vem de longa data, né? Tudo bem, Karina? Karina, de novo, nossa convidada aqui, bem-vinda de volta. Um prazer, uma satisfação mesmo poder contar com sua participação hoje aqui, Karina. Karina também que é ativa demais nas redes sociais, está sempre bombando aí com seus conteúdos lá da Itália. Tudo jóia? Obrigada, Renan. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite, Paula. Boa noite, Flávio. Obrigada, Gazeta. Acompanhando aqui meus amigos. É sempre importante ter um microfone aí para a gente poder informar o outro lado da história, né? Até que possamos fazer isso, né? Até que seja permitido isso aconteça. Bom, agradeço por bombar nas redes, mas nem tanto assim, porque meu canal no YouTube foi banido essa semana, né? Então, assim, a censura já começa de forma pesada e arbitrária, sem nenhuma notificação e sem nenhum aviso prévio. E aí a gente já vê aonde a gente está indo, né? Para qual caminho estamos indo. Embora tenha muitas pessoas que estão felizes, né? Porque eles falam, tem que calar mesmo, é isso mesmo. Mas eu acredito, quero acreditar na ignorância dessas pessoas de não saberem, na verdade, aonde estamos chegando. E, infelizmente, essas são as pessoas que estão ajudando a nos levar para o precipício, infelizmente. Tá bom, gente, antes de começar o debate, eu quero deixar só um recado aqui importante, que a gente começa esse Segunda Opinião também fazendo o alerta que tem tudo a ver com o tema de hoje. A turma do politicamente correto nunca deixou de tentar cancelar a Gazeta do Povo, mesmo sem lei. E estão nos atacando, xingando nossos colunistas, pedindo falência do jornal nas mídias sociais. Olha, mostre do lado que você está, clicando no link que está abaixo na descrição desse vídeo. E você pode assinar por 6 meses por apenas R$ 12,90 por mês para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Tá legal? Gente, só para explicar melhor, o projeto de lei que vai à votação amanhã, importante vocês guardarem essas informações, é o projeto de lei 2630 e que está sendo discutido na Câmara dos Deputados desde 2020. É um projeto cujo relator, dentro de um grupo de trabalho, não dentro de uma comissão normal. O grupo de trabalho é um grupo de deputados que o próprio presidente da Câmara, no caso o Arthur Lira, escolhe, nessa época foi o Rodrigo Maia, escolheu para costurar esse texto. Hoje o texto está imenso,
Ele tem dezenas de artigos já, e ele regula, na verdade, as plataformas, as redes sociais, impondo a elas uma série de obrigações. Elas têm que dar, basicamente, esse é o maior parte desse projeto, mais transparência à maneira como elas administram a disseminação, a distribuição de seus conteúdos, ou seja, que tipo de como que elas promovem certos conteúdos, escondem outros. Isso é uma discussão que está no mundo inteiro. A Europa já fez uma legislação sobre isso, que inspira muito essa nova, essa nova proposta que está sendo discutida. E os Estados Unidos também estão discutindo isso. Muito porque o poder público, os governos, o Estado em geral, está muito preocupado, em boa medida, com discursos que muitas vezes pegam fogo na internet, como a gente costuma ver. E a preocupação, e pelo menos o pretexto para avançar com esse projeto, é o combate aos discursos antidemocráticos, extremistas, de desinformação, de fake news. O problema é a definição desses conceitos, que não está muito bem clara nesse projeto, e pior ainda, pode ficar para um órgão do governo, o atual governo, o governo Lula, definir mais ou menos o que é isso. No fundo, o que o projeto pretende é forçar essas empresas de tecnologia a vigiar mais de perto a publicação desses conteúdos. Como? Elas se tornam corresponsáveis quando mensagens, inclusive mensagens no WhatsApp, no Telegram, são promovidas ou são disseminadas por um grande número de pessoas, especialmente via monetização, quando isso é pago. E aí elas ficam sujeitas a penas muito duras, penas que podem chegar, por exemplo, a 1 milhão por hora, se aquele conteúdo permanecer no ar. Ou então mesmo a suspensão do serviço. A gente viu isso recentemente, uma tentativa, mas por outro motivo, por exemplo, de suspender o Telegram no Brasil, quando ela não fornecia os dados dos usuários quando demandada pela justiça. De qualquer forma, isso está preocupando muita gente, porque pode haver uma insegurança jurídica enorme para as empresas, pelo risco de serem punidas de forma muito severa por conta de conteúdos subjetivos que elas não têm, às vezes, capacidade de controlar, e obviamente, para os usuários, para todo mundo que usa as redes sociais, porque não pode, quer dizer, vai ficar a todo momento sob risco de ser censurado. Há permissão, por exemplo, para bloqueio de canais, bloqueio de perfis, bloqueio de contas, tudo isso inspirado naquela norma que o próprio TSE criou no momento das eleições pelo ministro Alexandre de Moraes, que a gente já conhece muito bem como é que tem atuado, com bastante dureza para coibir o que ele considera fake news. É sobre isso o tema de hoje. Se tudo caminhar como esperado, o projeto vai à votação amanhã, e eu quero começar com você hoje, Flávio. Como é que você acha o que você espera dessa votação amanhã? O projeto está com urgência, a gente estava discutindo isso agora há pouco, e muita coisa, um debate muito corrido, né? Muito apressado, sem muita transparência na própria formulação do texto, da redação desse projeto. A urgência foi aprovada sem que o texto fosse publicado, para deixar claro aqui. Exato, Renan. Tudo parece indicar que esse projeto será aprovado, né? Apesar do esforço aí de parte da oposição e tentar esclarecer, né, qual é o significado realmente desse projeto, que, você dizendo em poucas palavras, é um projeto de legalização da censura à internet no Brasil, né? É disso que se trata. E a gente, para as pessoas que estão entrando no assunto agora, estão acompanhando o noticiário só recentemente por causa desse projeto, pode parecer um pouco estranho, né? Esse anseio por um projeto de censura, né? Essa necessidade de urgência. Mas essa ideia de que a liberdade de expressão na internet é uma coisa perigosa, isso já vem há muito tempo, né? Já vem há alguns anos, né? Sobretudo o ano que eu sempre insisto que é um ano crucial, a partir de 2016, onde você tem eventos políticos que perturbaram, digamos assim, as elites jornalísticas, midiáticas e políticas do mundo inteiro, né? A exemplo, por exemplo, da vitória do Trump
do Brexit no Reino Unido, né? E aconteceu isso em outros lugares também, no Brasil, 2 anos depois seria a ascensão e a vitória do Jair Bolsonaro. Então são eventos assim que perturbaram, digamos, o consenso das elites políticas no mundo, né, que não contavam com esses personagens assim, digamos, excêntricos, fora do acordo, e elas atribuíram esses resultados justamente à liberdade da internet, né? Porque o que fez a internet? A internet realmente democratizou o mercado de opinião pública, o mercado de discussão de ideias, né? Que antes era, digamos, dominado por conglomerados de mídia e que eram caracterizados por uma visão muito, uma certa homogeneidade em termos de visão política, visão de mundo, né? Que a gente pode chamar de progressistas, né? É todo mundo mais ou menos com o mesmo tipo de visão de mundo, digamos, a cobertura oficial da chamada grande imprensa, ela tendia sempre a interpretar os fatos de uma determinada maneira, né? E fazer o chamado, aquele controle do fluxo de informações, né? O gatekeeping, também sempre por um determinado lado, né? Algum tipo de notícias simplesmente desapareciam, não eram nem cobertas, ou eram cobertas, digamos, de maneira reduzida, estrategicamente minimizada a sua importância, enquanto outras eram elevadas a grandes questões, né? Então eu lembro sempre, característica desse temor da liberdade de expressão, eu me lembro de uma manchete do portal Metrópolis, né? Um portal de linha bastante progressista, ultra progressista, a gente poderia chamar, quando o Elon Musk começou aquela história dele comprar o Twitter, né? Ainda antes dele comprar, né? Mas já manifestando a intenção, né? O Metrópolis publicou assim, né? Elon Musk e Twitter. Liberdade de expressão preocupa especialistas, né? É uma manchete que, digamos, se você recuar um pouco no tempo, soa quase surrealista, né? Ninguém imaginaria que a gente chegaria num período onde jornalistas e pessoas que trabalham com informação e com opinião manifestariam assim de maneira tão explícita preocupação com a liberdade de expressão, né? Classicamente, quem tinha preocupação com liberdade de expressão no passado eram ditadores, tiranos, as pessoas que a gente conhece, né? Que temem a liberdade de expressão, porque justamente a liberdade de expressão é o que permite a discussão de ideias e o questionamento daqueles que estão no poder, né? E quando você vê jornalistas, pessoas que trabalham com a circulação de ideias, pessoas que trabalham com a palavra, preocupadas com a liberdade de expressão, a gente está percebendo que, na verdade, todos os pretextos utilizados contra a fake news, contra o discurso de ódio, são, na verdade, maneiras de estabelecer, de salvaguardar os antigos monopólios que esse pessoal detinha sobre a opinião pública, né? Isso aí está acontecendo no mundo inteiro, essa discussão. Infelizmente, o Brasil está chegando de maneira mais intensa, mas isso, eu acabei de escrever recentemente um artigo agora na Gazeta, saiu quarta-feira, sobre o assim chamado complexo industrial da censura, né, que foi revelado lá nos Estados Unidos com os Twitter Files, né, pelos primeiros jornalistas que tiveram acesso ali aos documentos internos do Twitter, antes do Elon Musk, né. Jornalistas como, por exemplo, o Michael Schellenberger, o Matt Taibbi, inclusive eles depuseram numa comissão da Câmara dos Estados Unidos sobre o uso político e a instrumentalização das redes sociais por parte do governo americano, no caso o Partido Democrata já, né? E a gente vê que esses jornalistas começaram a destrinchar, a partir do material dos Twitter Files, uma estrutura que era altamente complexa, que envolvia uma parceria entre as redes sociais, o deep state americano, então você tinha trocas de informação e de conversa, digamos, formação de grupos de trabalho para decidir sobre censura a conteúdos e a determinados perfis, envolvendo pessoas do FBI, do Departamento de Segurança Nacional americano, institutos e ONGs criadas para monitorar a internet, instituições acadêmicas e as redes sociais, né? Então criou-se um verdadeiro complexo industrial da censura, como esses jornalistas que cobriram os Twitter Files passaram a chamar. Isso tem, em parte do mundo inteiro, isso está começando a se sedimentar, assim, né? Então o Brasil, digamos, e o Brasil tem misturado nesse sentido 2 estilos de censura.
esse estilo americano do complexo industrial, que mistura, né, entidades privadas e o deep state, e o modelo clássico chinês, que é um modelo ali controle total do Estado, que por sua vez é controlado pelo Partido Comunista, de uma maneira totalmente agressiva, impedindo plataformas, impedindo redes sociais, bloqueando, né? Na China, as pessoas que querem obter um pouco de informação do mundo externo têm que ter, usar VPN, fazer uma série de, como era nos regimes da cortina de ferro, você cria mecanismos para você acessar informação, né? E o Brasil está entrando de cabeça nisso e, digamos, está sendo uma vanguarda, no mau sentido, nesse negócio da censura, porque está justamente até as redes sociais que em algum momento estavam apoiando a subida, a ascensão da esquerda aqui ao país, agora começa a se sentir um pouco assustada para ver ao perceber o buraco realmente que está se metendo, né? Com a arbitrariedade do poder judiciário, com a violência, digamos, com a sanha que os novos donos do poder, os novos senhores do governo estão avançando sobre as liberdades e os direitos fundamentais. Então, a própria existência desse PL já é uma excrescência, né? Porque você não pode ter um PL, um projeto de lei, digamos, para restringir direitos que são direitos fundamentais, e a liberdade de expressão é um direito fundamental, né? Está na cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, só a existência desse PL já é uma excrescência, e a iminente aprovação dele é uma coisa realmente assustadora para qualquer um que preza um mínimo de democracia, o mínimo de uma sociedade civilizada digamos, e plural, né, Renan? Para esclarecer melhor esses pontos, gente, o que está em jogo aqui é a revisão do Marco Civil da Internet. O Marco Civil tem um artigo, uma regra, que diz que as redes sociais só podem remover um conteúdo mediante uma ordem judicial. Quer dizer, elas só podem ser responsabilizadas, punidas, quando, ao descumprir uma ordem judicial, elas deixam de remover esse conteúdo, mantém no ar contra uma ordem judicial. O que está sendo colocado agora são uma série de exceções para que elas removam automaticamente, sem necessidade dessa decisão judicial. Inclusive, aí que entram essas categorias, né? E muito subjetivas e muito abertas, tipos muito abertos, como discurso de ódio, desinformação, extremismo, conteúdos antidemocráticos, etc, etc, etc. A definição disso é que tende a ficar muito nebulosa e, para se precaver de multas e suspensão de conteúdos, o risco enorme é que elas comecem a derrubar de forma massiva tudo que se pareça com isso, tudo que elas percebam que possa incomodar ou que possa trazer problemas para ela. Isso é um risco que talvez já esteja acontecendo, e eu quero que a Paula me ajude nisso. Muitas vezes as redes sociais já têm sido muito proativas em cancelar as pessoas por aquilo que parece politicamente incorreto. É isso, Paula? O que você acha? Exatamente isso, e é aí que eu tô ainda tentando compreender como é que vai ser ainda pior do que já é essa censura que é feita nas redes sociais. E como eu tô produzindo conteúdo para o YouTube já faz algum tempo, então eu acompanhei essas mudanças. Inicialmente, quando eu produzia conteúdos aqui para a plataforma, era muito mais tranquilo, né? Não tinha esse, assim, monetizar ou desmonetizar o vídeo, teve vários mecanismos que foram aparecendo com o tempo. Então, o primeiro que surgiu foi a desmonetização de determinados conteúdos, né? O famoso símbolozinho amarelo que aparece aí em alguns vídeos que a plataforma considere dentro dessas características de discurso de ódio e tudo mais. E foi interessante ver a reação, porque inicialmente, quando essa ferramenta de desmonetização começou a ser implementada, a maioria dos meus vídeos caía nessa malha fina, meu e de outros criadores de conteúdo de direita, liberais ou conservadores, ou qualquer coisa que não fosse alinhada à esquerda, né, já era automaticamente desmonetizado, e isso causava ali uma redução da distribuição do conteúdo, não é só a monetização, afeta o alcance, afeta o canal também, ele entra numa listinha negra, então ele pode vir a ser derrubado depois, como teve alguns produtores de conteúdo que tiveram o canal
derrubado. Só que, quando eles implementaram essa tal desmonetização, muitos anunciantes, não investidores, anunciantes começaram a reclamar para a plataforma YouTube, porque os anúncios deles estavam sendo veiculados em canais como, eu vou dar um exemplo aqui do Felipe Neto, né, que é um conteúdo que eles consideram adequado, que não é discurso de ódio. Só que esse público não compra os produtos. O público que compra os produtos é o público que está aqui na Gazeta do Povo, que está no meu canal, que acompanha os artigos do Flávio, o canal da Karina. É um público que já tem mais de 30 anos, que tem um emprego, né, que trabalha, que não vive de ficar fazendo baderna por aí. É um pessoal que trabalha, que quer se informar, que investe em informação e que também compra esses outros produtos, porque o empresário ele não quer saber de ideologia, ele quer vender o seu produto, no que ele está muito certo. Então o YouTube teve que dar um passinho atrás. E faz bastante tempo que esse problema diminuiu, porque os anunciantes reclamaram das vendas, então eles tiveram que voltar atrás. Mas muitas vezes eu tenho que trocar palavras que possam ser consideradas pela plataforma como aí discurso de ódio. E isso é terrível, isso é terrível. A gente tem que ficar pensando várias vezes e para explicar coisas que são noticiadas nas grandes mídias aí, sem problema nenhum. Então, o problema não é o conteúdo em si, mas quem está produzindo esse conteúdo, né? Isso a gente já percebeu aí há bastante tempo. E essa censura, como é que vai ser? Eu falar a palavra faca é discurso de ódio? Eu falar a palavra tal, entendeu? Então é um negócio assim que é impossível de manter. Tanto que hoje mesmo eu li um artigo que o YouTube mandou para todo mundo que tem canal aí, né? Sobre esse PL da censura, falando que isso estava tirando do texto plataformas do governo. Então, essas regras valem somente para o povão. Para órgãos considerados aí oficiais ou para mídias que tenham mais de não sei quantos milhões de inscritos, para a grande mídia, né? A grande mídia e o governo, eles não entram na regra. Então, a regra claramente é direcionada para o povo. Quem escreveu esse PL da censura quer calar a voz do povo e ainda tem a cara de pau de dizer que está defendendo a democracia. Eu não sei que conceito é esse de democracia, que o povo é excluído do debate, porque a opinião do povo realmente está incomodando esse pessoal. Então, o próprio YouTube está reclamando que esse tratamento desigual não é democrático, vamos dizer assim, eles estão se colocando contra. E um outro artigo que eu li, eu não me lembro se é do Twitter ou do Facebook, falando sobre essa nova regra aí de ficar fiscalizando o que tem se postado, do Google, um artigo do Google. Eles dizem que dessa maneira como o PL foi feito, provavelmente as redes sociais não poderão mais disponibilizar os seus serviços de forma gratuita, porque pensa bem, quantas bilhões e bilhões de postagens são feitas todos os dias no Brasil? Como que a plataforma vai acompanhar isso de perto? Porque o governo ele está colocando essa responsabilidade nas plataformas. Bom, a plataforma vai ter que contratar muitas pessoas para ficar ali fazendo o papel que seria de um editor de um jornal, né? Lendo tudo que é postado e filtrando ali o que pode ou não ser dito e o pior, segundo critérios subjetivos. Então, imagina o estrago que vai ser no financeiro dessas redes sociais, se elas tiverem que dobrar ou triplicar o número de funcionários. Então, uma medida que elas provavelmente irão adotar é uma cobrança, como a gente paga hoje por assinatura de jornal ou de uma televisão de streaming, para que a gente possa usar as redes sociais. Ou seja, novamente, quem vai se ferrar são os mais pobres, que não vão mais ter acesso a essas informações e a todo esse debate que hoje a gente faz de forma gratuita nas redes sociais.
E outra, essas regulações todas que eles estão colocando, como elas são muito amplas, principalmente no que fala ali sobre discurso de ódio, sobre homofobia, que até então a gente pensava assim, quando surgiu essa palavra homofobia no debate, né? Homofobia é uma pessoa que agride, que maltrata homossexuais só porque eles são homossexuais. Mas esse conceito ele foi se estendendo tanto que a gente já presenciou algumas vezes aí pessoas dizendo que foram vítima de homofobia porque elas queriam namorar uma pessoa que não queria namorar com um trans, por exemplo. Então, não querer namorar com trans já automaticamente passou a ser homofobia. E aí, esse conceito, ele se alarga tanto que, inclusive, versículos da Bíblia podem ser censurados. E aí é que está pegando a polêmica toda nas redes sociais, Renan, porque muitos dos os parlamentares do Republicanos votaram pela urgência da tramitação desse PL. Só que o Republicanos tem por característica ser um partido evangélico, ele tem muitos pastores, tem muita gente desse meio evangélico. Eu quero ver os deputados explicando para os seus eleitores quando as plataformas começarem a banir versículos bíblicos. Aí eu quero ver qual é a explicação, porque ano que vem tem eleição, depois tem outra, sempre vai ter outra eleição, e a gente vai lembrar, nem que seja por panfletos, a moda antiga, mas nós não iremos esquecer os deputados que votarem a favor da censura do povo, Renan. Olha, a Paula falou algumas coisas interessantes, eu vou destacar algumas aqui, que são artifícios que esse ato está colocando, às vezes para proteger alguns e deixar outros vulneráveis. Um exemplo disso. Para os deputados em si, para os senadores, para os parlamentares e também para membros do governo, para a burocracia em geral, existe a previsão da imunidade, ou seja, a imunidade que eles têm para proferir quaisquer palavras, votos e opiniões vai ser estendida também para as redes sociais. No fundo, é uma blindagem que eles vão ter para falar o que desejarem, mas isso não vale para o cidadão comum. Isso é um aspecto de desigualdade também, de falta de isonomia que há nesse projeto. Quer dizer, no fundo, o parlamentar e as autoridades têm um âmbito de proteção da liberdade de expressão muito mais alargado do que o cidadão comum. A questão da religião, por exemplo, isso é que está preocupando boa parte da bancada evangélica já. A última versão do projeto faz uma ressalva de que os dogmas das religiões não poderão ser vedados, não poderão ser proibidos, eliminados. Mas, e quando tocar em questões sensíveis que hoje são consideradas crimes, como a Paula bem falou, de, por exemplo, dizer que algum comportamento sexual é pecaminoso, isso vai ser um crime, portanto, um conteúdo ilícito e que a plataforma tem a obrigação de remover, são casos difíceis e que não estão muito claros. É por isso a razão de toda essa polêmica e da preocupação legítima das pessoas, inclusive no que toca à liberdade religiosa, em relação a como é que isso vai funcionar na prática. Mas eu queria passar a palavra à Karina. Karina, como é que você está vendo a tramitação, inclusive muito apressada e mal discutida, né? A gente ainda está cheio de dúvidas aqui, porque o texto mal foi divulgado, foi aprovado a toque de caixa, de maneira relâmpago, e que tudo indica vai ser assim nessa terça-feira também. É assinar um cheque em branco, né? Essa é a definição que eu dou. É muito perigoso, embora todo mundo da esquerda aí venha tratando essa situação com muita superficialidade, né? Dizendo, imagina, não tem censura, não vai ter censura, é os extremistas, a extrema-direita que fica fazendo polêmica na internet, tá vendo só como tem que realmente regulamentar essas redes, porque essas pessoas são formadoras de opiniões erradas, né? E faz confusão com uma lei que é completamente boa, né? Uma lei democrática, uma lei maravilhosa. Primeiro que já começa que é uma lei que é escrita por um comunista, né? A gente sabe bem que o Orlando Silva ele vem do Partido Comunista do Brasil e que tem uma oratória muito boa,
uma fala bem mansa, muito bem articulado, sabe muito bem aonde ele quer chegar. Ele tira de lá e põe aqui, e vamos, tudo bem, vamos remover. Removeu, né, até o parágrafo aí, a última versão, que ele retirou o texto da criação de uma entidade autônoma de fiscalização das plataformas digitais, que isso era uma coisa absurda, isso realmente é o Ministério da Verdade instalado no Brasil, embora eu ainda acredite que isso não vai ficar assim, né, que com certeza algum órgão regulador tem que aparecer, né? Se essa lei foi aprovada, alguém vai ter que controlar isso tudo. E quem vai ser? Né? Se não passa para o presidente atual, ele tem o poder de nominar, né, um órgão que seja autônomo, não sei, para fazer essa passagem, dizemos assim, aonde é perigosíssimo. Né? Então, tudo isso eu vejo. Primeiro que como eu estava falando com vocês aqui nos bastidores, eu já acho um absurdo já um projeto de lei ser falado de um projeto de lei como esse, né? Num país que se diz democrático, isso é inadmissível, né? Regulamentar essas redes sociais, fazer uma salada mista, porque aí tem direitos autorais envolvidos, tem a monetização, tem parágrafos aí que são, enfim, serão definidos depois para cada juiz arbitrário, né? De forma arbitrária. E aí mora o perigo, porque a gente sabe muito bem das interpretações que se pode ter nas brechas das leis, né? Então, se isso virar lei, é muito perigoso. Inclusive, as empresas, né, anunciantes, enfim, as próprias plataformas, as próprias big techs, como é o caso próprio do Telegram, que o Telegram, né, o CEO do Telegram, ele emitiu um comunicado aqui em relação à suspensão do Telegram no Brasil, e o Pavel Durov, né, que é o CEO do Telegram, ele fala claramente, ele fala, a missão do Telegram é preservar a privacidade e a liberdade de expressão em todo o mundo. Nos casos em que as leis locais vão contra essa missão ou impõem requisitos tecnologicamente inviáveis, às vezes temos que deixar esses mercados. Né? No passado, países como China, Irã e Rússia proibiram o Telegram devido à nossa posição de princípio sobre a questão dos direitos humanos. Tais eventos, embora infelizes, ainda são preferíveis à traição de nossos usuários e às crenças nas quais fomos fundados. Veja bem, o discurso aqui é claro, porque eles estão usando o argumento dos neonazistas, eles estão usando o argumento das escolas, dos atentados nas escolas, inclusive em relação a 2 anos atrás, até que aconteceu, o ano passado, na verdade, foi 2022, que aconteceu em Araucar, e trazer isso tudo à tona agora, né, dessa maneira, e a gente sabe muito bem que esse projeto de regulamentação das mídias é um sonho antigo do PT. Isso já nasce em 2013, né? Já em 2013 o Lula já fala sobre essa regulação, e em 2011, 2012, o amigo de Lula, Hugo Chávez, faz a mesma coisa na Venezuela. Ele pede a mesma coisa na Venezuela, com os mesmos parágrafos, com os mesmos textos e com as mesmas desculpas. Então, é muito perigoso, a gente está num linear difícil. Se essa lei realmente for passada, eu acho que quem perde é o Brasil inteiro, até em termos tecnológicos, né? Porque eu acho que envolve uma logística aí muito grande, até porque as pessoas vão deixar de usar a internet, de ter acesso, e como vocês bem estavam falando, das pessoas que já não têm acesso à internet, né? Já é escasso o acesso à internet dessas pessoas e o acesso à informação. Agora vai ficar cada vez pior. Então, os monopólios da comunicação, da mídia, vai se apoderar cada vez mais das narrativas uníssonas por aí. Ninguém vai ter direito à informação que seja uma contra-informação, né? Podemos dizer bem assim. E a gente caminha para os mesmos moldes da China, do qual o nosso presidente acaba de voltar, né? Um mês atrás aí que teve na China com o encontro com Xi Jinping, aonde foi fechados acordos
perigosos, até mesmo em relação à tecnologia, né, ao serviço de comunicação, televisão estatal da China no Brasil, enfim, são moldes muito perigosos que está cada vez mais nos aproximando dos regimes comunistas, né, e ditatoriais e totalitários do mundo. Então, tem muita gente que não entendeu ainda para onde nós estamos indo. Infelizmente, vamos entender, né? Nós já entendemos, a gente já está aqui tentando falar, embora leve muita pedrada aí, né, de torto a direito. A gente está o tempo todo aí com uma legião de fãs querendo que nos cale de verdade, né? Que a gente tem que ser calado mesmo. Mas não pense que ficará só a nós, né? Esse castigo. Esse castigo também chegará a você, cedo ou tarde. Tá? Não desejo isso a ninguém, porque eu defendo com unhas e dentes as liberdades de expressão e de pensamento. Esses são direitos básicos, né, de uma civilização, de uma sociedade. Agora, infelizmente, vai chegar a todo mundo. Me lembrando, pessoal, eu, Renan, Karina, Paulo e Flávio somos pessoas comuns, somos cidadãos também. O que nós estamos fazendo aqui, você também pode fazer com seus amigos, debatendo na internet. Isso vai atingir a todos. Todos. Nenhum aqui tem alguma prerrogativa especial, não. A Karina falou dessa versão que eu estava comentando, as atualizações que foram feitas também. Eu vou pedir para o Rogério colocar no ar a tela 1, que mostra uma reportagem publicada na sexta-feira pela Gazeta do Povo, na quinta noite, na verdade, quando o texto foi divulgado. O Orlando Silva estava costurando últimas alterações depois de uma pressão, de uma dificuldade para avançar com o projeto. A urgência foi aprovada sem que ele fosse publicado, e aí veio essa atualização desse texto, que enfim a gente veio a saber para conseguir entender um pouco do que está sendo discutido, e só agora isso foi divulgado. Mas eu quero voltar a palavra para você, Flávio, para entender melhor, assim, a gente observou desde o ano passado, e a gente já comentou isso aqui, e o judiciário já vinha com uma pressão muito grande, né? A gente viu regras sendo formuladas no ano passado, na época das eleições. Houve um caso explícito de censura prévia sobre um documentário produzido pela Brasil Paralelo sobre a facada em Jair Bolsonaro, um fato público e notório, e mesmo assim foi proibido. A gente viu na semana passada o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, entregando nas mãos do Rodrigo Pacheco todas essas regras que ele formulou. Quer dizer, uma confusão de papéis aí também, né? O judiciário deveria interpretar a lei, julgar as leis, e não propor as leis também. Quer dizer, não tem para onde correr, né? Esse episódio que você mencionou é escandaloso, né, Renan? Deveria provocar escândalo, deveria parar o país, né? Porque é um ministro indo do judiciário ali, entrando no legislativo para fazer proposta de emenda a PL, a projeto de lei, né? Inserindo, onde já se viu uma coisa dessa, né? Para você ver o absurdo da situação, você imagina, sei lá, um senador chegando lá no STF dizendo, não, essa sentença tem que ser remendada assim ou assado, né? É uma interferência direta no outro poder, o que é vedado pela nossa Constituição. A gente tem que lembrar sempre isso, né? Mas é claro, a gente está vendo que esse PL, na verdade, ele busca, assim, de alguma maneira, dar uma aparência de legitimidade a um processo censor que já vem acontecendo já há muito tempo, na prática, né? Acho que todos nós aqui já fomos censurados, né? Eu fui, depois do negócio das eleições, eu fui censurado sumariamente, sem ter acesso. Meu Twitter foi suspenso por uma demanda do TSE. Meu advogado não conseguiu ter acesso ao processo, né? Depois eu voltei, não sei, até hoje não sei por que devolveram a minha conta, é um mistério, porque a gente não sabe por que foi suspenso e não sabe por que devolveram, né? Ou para que devolveram. A Paula continua suspensa, eu acho, no Twitter, né? A Karina agora teve removido, eu já fui também alvo de censura em outras plataformas, no Twitter, no Facebook, que todos nós já estamos, né? Então, e claro, sempre politicamente de um lado, né? As pessoas com visão anti-esquerdista, de alguma maneira, vêm sendo censuradas já há muito tempo, né? Ele famigerado inquérito das fake news, as pessoas vêm sofrendo violações de seus direitos, né? Porque isso a gente não está
né? Ninguém está reivindicando privilégios, né? Isso é direito. Liberdade de expressão é um direito fundamental. Em todas as constituições das nações que se pretendem democráticas, isso é um direito básico, uma cláusula pétrea, né? Que não pode ser discutida. Então, por isso, como a Karina bem falou, e eu volto a repetir, não deveria nem ser objeto de um projeto de lei, né? Mas a gente vê que tudo isso é usado de maneira justamente esses termos, os pretextos que são utilizados para essa coisa ser implementada, são baseados em termos estrategicamente vagos, né? Desinformação, né? Fake news, discurso de ódio, né? Tudo isso torna, digamos, a coisa discricionária justamente para depender, ao fim ou ao cabo, da decisão da justiça, né? E como a gente sabe que a justiça é aparelhada em grande parte politicamente, ela segue um viés tendenciosamente no Brasil, isso tem ficado claro, né? Os juízes têm que se manifestar, inclusive não tem nem mais se veste mais de esconder a sua parcialidade política e ideológica, né? Isso tem acontecido, evidentemente, as pessoas mais atingidas serão aquelas de um ponto de vista conservador ou de direita, né? E o Renan mencionou o caso do Brasil Paralelo, né? Lembrando que foi nesse julgamento da censura do documentário Brasil Paralelo que o ministro, que agora aposentado, Ricardo Lewandowski, cunhou aquela ideia de desordem informacional, né? Digamos, informações mesmo verdadeiras deveriam ser censuradas porque, segundo ele, induziam o público a uma conclusão errada, mesmo utilizando notícias verdadeiras, né? E aí, como eu falei no meu primeiro comentário, como a coisa é global, esse termo Lewandowski não tirou da cabeça dele, né? Ele tirou de um encontro que aconteceu, uma discussão que teve nos Estados Unidos, uma comissão para o estudo da desordem informacional, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso foi revelado pelos Twitter Files, né? Envolvendo a Universidade de Stanford, envolvendo Facebook, envolvendo o cara que é daquela agência de cibersegurança dos Estados Unidos, o Christopher Krebs, né? E essa também é uma marca desse processo hoje, digamos, o trânsito entre pessoal da inteligência e da segurança nacional e as redes sociais, né? Então tem pessoas que saíram da inteligência e foram trabalhar como, digamos, checadores de conteúdo nas redes sociais, vice-versa. Então está tendo um trânsito entre esses dois universos, né? Ou seja, a coisa da desinformação foi enquadrada na questão de segurança nacional, por isso está sendo equiparado como terrorista, né? Se você tem uma opinião errada, por exemplo, nos Estados Unidos, a coisa da desinformação relacionada às eleições foi tida como um ataque às estruturas críticas do Estado. Olha só, eles nivelaram, por exemplo, você dar uma opinião, você duvidar do processo eleitoral americano, eles equipararam isso a você atacar, fazer um atentado terrorista a hospitais ou a infraestrutura militar. Na prática foi isso, né? Ou seja, é uma coisa muito grave que está acontecendo no mundo inteiro, né? E em relação ao SPL, eu me lembro que quando ele começou a ser discutido, a coisa é tão esdrúxula que até, digamos, organizações internacionais como a ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, ligada à OEA, se manifestaram contrariamente a esse projeto. Em 2020, eu me lembro que saiu um relatório da ONU e da Comissão Interamericana, né, autorado por dois relatores especiais de liberdade de expressão, né, o sujeito da ONU chamado David Kaye e o da Comissão Interamericana de Direitos Humanos chamado Edson Lanza. Então, eles criticaram o projeto justamente falando da abrangência, falando que isso, digamos, tinha vários pontos problemáticos que entravam em conflito com pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Que estabelecem o direito à liberdade de informação e comunicação como garantias fundamentais que não podem ser revistas, né? Então, isso tem sido tão escandaloso, esse PL, né, que tem chamado a atenção mesmo dessas entidades que, digamos, nos últimos anos não têm se caracterizado por uma defesa ampla e restrita da liberdade de expressão para digamos, de maneira universal, né? Então, mesmo para essas entidades, o caráter, digamos assim, totalitário e chinês e russo e iraniano, né, como a Karina bem lembrou, citou aí o CEO do Telegram, né? O Brasil está entrando nessa lista de países, né? O Brasil está se tornando um pária, né? Em termos de, certamente, naqueles índices que medem liberdade de expressão nos próximos anos, o Brasil vai aparecer como um país que não tem acesso à liberdade de expressão, onde a liberdade de expressão é restrita, né? Então, a gente está vendo essa situação muito preocupante e, claro, sempre usando pretextos maravilhosos, né?
inclusive usando de maneira oportunista situações de comoção, como, por exemplo, os ataques nas escolas, né, que causam uma preocupação, uma tensão na sociedade como um todo, usam isso de maneira ardilosa como pretexto para, por exemplo, a remoção do Telegram. E, na verdade, o objetivo nominal falado não vai ser atingido, né, porque os criminosos vão migrar para outras redes, né, as pessoas que utilizam, de alguma maneira, a internet para cometer os seus crimes, ou vão migrar para outras redes, como já fazem, eles atuam na Deep Web, né, de maneira basicamente sem fiscalização, ou vão usar outros instrumentos, vão recorrer a VPN. Então, os criminosos sempre dão um jeito. Né? Os criminosos não são atingidos por regulação de espécie alguma. Mesmo no caso das armas, né? Os criminosos não são atingidos por regulação de armas. Quem são atingidos por essas regulações são as pessoas inocentes, que não querem cometer crimes, que querem usar as plataformas e os instrumentos para as atividades normais, inocentes. Né? E o perigo desse PL, que muito para além da questão política, divisão entre direita e esquerda, e muito além de atingir pessoas que trabalham, digamos, com a opinião, que é o nosso caso, trabalham com a palavra e trabalham com discussão política, ela vai atingir também pessoas que utilizam as plataformas para os seus trabalhos. O entregador de não sei o quê, o cara que presta serviços, né? Médicos que se comunicam com o paciente. Ou seja, vai atingir de maneira geral todos os serviços, porque uma vez que essas tecnologias se tornaram vitais de comunicação e permeiam todas as esferas de serviços da economia, né? Então, eu acho que o objetivo, na verdade, é tornar a coisa tão complexa, judicializar tanto esses processos, tornar, digamos, a atividade dessas plataformas aqui no Brasil tão complicada e tão custosa, que me parece que o objetivo, ao fim e ao cabo, é realmente tirar que essas plataformas se retirem no país e que aí, digamos, esse processo todo de democratização da informação, da opinião, possa ser revertido e a gente possa voltar àquela situação prévia do monopólio da comunicação, dos grandes conglomerados, que digamos, é um monopólio tanto informacional quanto um monopólio político também, por consequência, né? A gente assistiu, nessa semana que passou, a gente já comentou aqui, houve uma decisão judicial, da Justiça Federal, que mandou suspender o Telegram. Eu quero que o Rogério coloque na tela a tela 3, Rogério, mostrando uma reportagem nossa da Gazeta do Povo, mostrando como é que isso não ajuda a combater o crime, você está prejudicando uma população inteira, com uma medida que, afinal de contas, pode ser ineficaz para encontrar criminosos, como bem o Flávio mencionou aqui. E uma outra reportagem, uma notícia, na verdade, da Gazeta do Povo, que está na tela 4, do dono do Telegram, do CEO, dizendo que a justiça está requisitando dados da rede social que são tecnologicamente impossíveis de obter. Geralmente isso acontece quando alguns criminosos, tráfico de drogas ou algum tipo de delito está sendo cometido usando essas ferramentas, a justiça exige que elas forneçam os dados, mas como as comunicações são criptografadas para preservar a privacidade dos usuários, que é um direito também protegido constitucionalmente, elas não conseguem e são mesmo incapazes de dar. E aí se suspende o funcionamento para todo mundo. Quer dizer, não se resolve a investigação e prejudica a população inteira. Esse projeto das fake news, da censura, que está sendo votado agora, também permite a suspensão temporária das atividades dessas plataformas, quando elas, por exemplo, não conseguem ou descumprem essas determinações judiciais de forma reiterada. E mais, para o usuário, existe um dispositivo que permite que ele mesmo seja proibido de acessar a internet quando ele for quando ele reiterar numa postagem que seja considerada criminosa e delituosa também. Quer dizer, é muito grave o que está acontecendo e isso a gente não sabe muito bem ainda como é que vai ser feito na prática. Quer dizer, se estão colocando isso de forma, positivando isso na lei, escrevendo isso na lei, o risco está colocado para todo mundo. E bem como o Flávio colocou, isso pode ser um desincentivo muito grande para a permanência, para a operação dessas plataformas no Brasil. Mas voltando, Karina,
Você acha que isso pode trazer prejuízo para as empresas mesmo? Quer dizer, elas podem acabar indo embora daqui, a não ser que se submetam ao controle do governo, né? Ah, depende dos acordos, né? Tem várias empresas aí que têm acordos bilionários com o governo e a gente vê que os moldes chineses funcionam muito bem aqui, obrigado, né? Então é um sonho mesmo do Lula esse modelo chinês que não é só para ele. Inclusive o Flávio estava falando uma coisa muito interessante logo no início em relação da censura globalista e comunista, né? E como as duas se atraem, na verdade. Porque Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates, Barack Obama, enfim, Tedros Adhanom, todos eles elogiam continuamente a China, as suas políticas e o modo que a China atua hoje no mundo, sobretudo como ele atua dentro do próprio país em relação de controle populacional. Então, é o sonho desses globalistas o modo China, chinês, né? E quando a gente tem já a censura globalista das big techs, sobretudo com a Meta, né, que é de Mark Zuckerberg. Eu não sei se vocês se lembram, quando vazou os e-mails de Anthony Fauci, há 2 anos atrás, mais ou menos, que saiu esse escândalo dos e-mails de Anthony Fauci, ali dentro tinha, a gente tem esses e-mails, quando o Fauci fala com o Mark Zuckerberg, e o Mark Zuckerberg se oferece para fazer essa censura. Então ele fala: nós vamos censurar as informações, então nós vamos fazer um filtro, as pessoas vão ser banidas, as pessoas vão ser suspensas. E o que mais eu posso fazer por você? Esses e-mails estão aí, né? Então isso é mais uma prova de que essas grandes corporações elas se unem aos governos ou às pessoas chaves do governo que têm imunidade parlamentar, que tem imunidade política, que é considerado intocável, e ali eles fazem os acordos entre eles. Obviamente, né, a plebe fica sem nada, nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de direito ao contraditório, você não tem direito a absolutamente nada, você só tem direito a colocar o seu rosto, né, ter um tudo funciona através de um telefone onde você coloca o rosto e se os seus créditos sociais tiverem ok, você tiver com uma ótima pontuação, você pode usufruir de tais serviços. Caso contrário, não. Então, é para isso que a gente está caminhando, sendo que o sonho das pessoas, desses globalistas e dos comunistas, é chegar ao modelo chinês. E a gente não está muito longe, não, porque aqui já é um ensaio, e eu digo mais: o Brasil está se tornando um laboratório para o mundo. Por quê? É muito perigoso que, se isso passa no Brasil, isso é aprovado no Brasil, isso vai reverberar no resto do mundo. Os outros governos também já vão começar a implantar tais medidas também, que eles não vê a hora. Então, eles querem o controle absoluto e total da população, o controle total absoluto da informação. Enfim, tem tantas coisas acontecendo nesse momento que a gente começa a observar que está cada vez mais difícil sair, a gente está ficando cada vez mais cercado, né? Então o cerco está se apertando cada vez mais e está difícil, e é muito difícil sair desse programa de escravidão moderna. E uma coisa triste, Paulo, que eu queria comentar com você é que esses eventos que aconteceram com ataques, né, de violentos contra escolas estão sendo usados como pretextos. A Paula está bem atenta a essa questão, trabalha na área de educação e conhece muito bem esse tema. Além dos ataques às escolas, outra coisa que veio antes também foi o vandalismo do 8 de janeiro. Quer dizer, como se todo mundo que fosse, de certa maneira, ligado a quem estivesse ali fosse também um terrorista, então temos que também controlar as redes sociais. Como se as redes sociais fossem também a fonte dessas iniciativas ilícitas, criminosas. Elas são um meio, elas são mediadores, né? E agora parece que esse medo está sendo usado em relação às escolas para aprovar isso também, como uma bela justificativa, mais uma dessas, né?
As armas mais persuasivas da política são os sentimentos de medo e os sentimentos de esperança. E a esquerda sabe muito bem trabalhar com esses sentimentos, né? E com relação ao Telegram, como eu estava envolvida com a apresentação em Brasília, quando eu finalmente sosseguei, entrei na internet, eu vi que o Telegram havia sido derrubado e que, de certa forma, essa derrubada do Telegram estava vinculada ao caso de Ara Cruz. Então, teoricamente, na teoria, na narrativa esquerdista, que é a palavrinha que está na moda para usar, eles disseram que derrubaram o Telegram porque eles estão ali realmente querendo acabar com essas histórias que são condenáveis, né, de acabar com a vida das crianças ali na escola. Mas esse caso de Aracruz, como a Karina falou, eles pedem dados para o Telegram que são impossíveis de obter. É um caso que aconteceu no ano passado. Então, eu queria muito, muito, muito saber que algum deputado aí que tivesse o poderzinho da caneta fizesse requerimento de informação para o Flávio Dino sobre essas postagens aí, esses dados que o Telegram supostamente se recusou a fornecer. Quais dados são esses, né? Que grupo é esse? Porque eles já falam assim, grupo de extrema direita, porque esse monstro de Aracruz, ele usava o símbolo do regime do bigodinho da Alemanha, que a gente não pode nem falar o nome aqui na internet, porque a gente já tem uma censura, então ela vai ser pior ainda. Mas ele tinha esse símbolo do bigodinho da Alemanha lá na roupa dele, e eles apreenderam o celular depois do ocorrido e descobriram alguns grupos, 2 grupos, com quem ele tinha conversas a respeito desses crimes todos. Por que eles demoraram tanto para requisitar essas informações? Quais informações que eles requisitaram? Há uma semana ou 2 atrás aconteceu uma polêmica semelhante com relação ao Twitter. O Flávio Dino falou que ele solicitou a remoção de várias postagens de conteúdo que são de extrema direita e o Twitter tinha se recusado a derrubar esses perfis. Que postagens são essas? Porque, assim, sinceramente, quando a justiça determina, quando ela quer, em 2 horas ela derruba o perfil. Meu perfil foi derrubado em menos de 2 horas após a decisão do Alexandre de Moraes, sem que eu tivesse feito qualquer postagem com esse negócio de bigodinho da Alemanha, que eu sou contra ditaduras. Então eu não fiz nenhuma postagem desse tipo. Em 2 horas eles conseguiram derrubar o meu perfil, conseguiram derrubar o perfil da Bárbara, conseguiram derrubar o perfil do Flávio, o canal da Karina, o meu canal, o canal da Bárbara. Então eles já têm esse poder, né? Qual é essa postagem que o Flávio Dino denunciou e que o Twitter se recusou a derrubar? Porque quando o esquerdista vem com vários dados, eu já fico com o pé atrás. Agora, vamos aqui desmascarar essa hipocrisia? Se a esquerda realmente estivesse interessada em acabar com esses massacres, com esses crimes bárbaros nas escolas, ela mudaria o sistema penal. E eu vou provar para vocês com o caso próprio de Aracruz. Esse monstro de Aracruz é menor de idade. Ele tinha ali 16 anos, né? Ele vai pegar no máximo, 3 anos de uma internação, porque o crime que ele não comete crime, ele comete um ato infracional. Então, em 3 anos, o cara que entrou na escola e fez o que fez, estará livre, leve e solto, e inclusive terá suas redes sociais, toda a sua liberdade e ficha limpa. E agora eles vêm com essa história de que tem que banir o Telegram, ou essa plataforma, ou aquela plataforma. Então tá, vocês querem banir plataformas? Eu vou explicar para vocês o que eu observei enquanto estive mergulhada nessa podridão desses casos da escola. Eles fazem postagens no Twitter do que eles chamam de subcomunidades. Aí tem subcomunidade ensinando a tomar remédio para emagrecer incentivando a anorexia, bulimia, dizendo qual é o melhor tipo de gilete que a criança pode usar para se cortar. Tudo isso tem no Twitter. Eles fazem uma triagem e levam esses adolescentes, jovens e crianças para o Discord, que a gente nunca
nunca vê o seu Flávio Dino falando sobre o Discord. E eu não estou aqui nem demonizando a plataforma, porque ela também é instrumento. Mas no Discord, de fato, acontecem crimes. A Stephanie, que fez essa pesquisa, ela fez a denúncia na polícia, e eu vou contar aqui para você só um dos casos, tá? Como é que funciona. Eles pegam esses perfis de meninos que são mais psicopatinhas, colocam nesses grupos e começam a aliciar as meninas ali do grupo da bulimia para entrar lá. Então, eles chantageiam os meninos para induzir eles a esse caminho terrível do crime. Eles começam praticando pequenas coisas, né? Fazem a menina, obrigam uma menina a fazer um vídeo tomando spray de SBP na boca, esse veneno para mosquito, para barata, ela espirra na boca, porque eles dizem que eles têm os dados, sabem onde moram os pais, sabem onde é que a pessoa estuda, entendeu? São hackers. Então, até para plataformas fornecer os dados é complicado, porque a gente está falando aqui de criminoso pesado mesmo, de hacker que sabe esconder o seu IP. Eles conseguem derrubar o meu perfil, da Karina, do Flávio, porque nós não somos criminosos. Agora, com o hacker, a coisa é diferente. Então, isso não é função da plataforma. Isso é função da Polícia Federal monitorar esses crimes que estão acontecendo no Discord, e depois aí eles fazem chantagens, e a gente teve aí, em 2 semanas, mais de 300 casos de pessoas que relataram sofrer algum tipo de chantagem para fazer atentados em escolas. Então, se eles estivessem realmente interessados em acabar com os atentados na escola, a primeira coisa é punir exemplarmente o monstro que fez isso. O exemplo clássico é o último caso de Blumenau, que o monstro tinha já várias passagens pela polícia e foi sempre liberto por causa essa cultura esquerdista de que o bandido é um coitadinho, é uma vítima da sociedade. Então a gente não pode prender, porque prender não adianta. Se tivessem prendido esse bandido, as crianças de Blumenau estariam vivas, mas a esquerda prefere a vida dos criminosos do que a vida dos inocentes nas escolas. Então, esse caso de Aracruz que eles usaram para derrubar o Telegram do país inteiro, que tem médicos que utilizam essa plataforma. Da mesma forma, o Discord, tem pessoas que usam aquilo ali para conversar, para socializar, tem pessoas que usam para cursos, para várias coisas. Mas esse trabalho de inteligência que tem que ser feito não está sendo feito, porque o que eles querem mesmo é censurar opiniões que não sejam agradáveis à esquerda. Então, a coisa é tão grave, que até partidos de esquerda já começam a se assustar, porque eles estão vendo que eles também serão enquadrados, né? Porque o PT ele quer aquela hegemonia, ele não quer ninguém ali brilhando, quer o brilho todo só para ele. Então tem outros partidos de esquerda já que eu vi, não vou mencionar aqui porque eu não tenho certeza absoluta, mas são uns 2 ou 3 partidos de esquerda que eles já estão pedindo um maior debate sobre essa questão. Se querem acabar com os atentados na escola, vamos reduzir a maioridade penal, porque daí o criminoso de Aracruz iria responder como um adulto, pelo crime que ele cometeu. Como adulto, ele tem plena consciência daquilo que ele cometeu lá, né? Vamos fazer um trabalho de inteligência, deixem aí as plataformas livres, porque se não tiver a subcomunidade no Twitter, a polícia não consegue identificar, e vocês vão estar levando crianças para a Deep Web. Acontece tráfico humano, acontecem as coisas mais pesadas na Deep Web, e é para lá que essas crianças vão ir quando vocês começarem com essa censura de Twitter. Então, as leis que nós temos hoje no nosso país já são suficientes para punir alguém que cometeu algum tipo de calúnia, de difamação. Já é possível derrubar a rede de pessoas que são criminosas, mas não é com isso que a esquerda está preocupada. Tanto é que devolveram os bens aí de um traficante famoso. Eu assisti um vídeo lamentável da Polícia Federal tirando o adesivo do helicóptero que estava sendo usado pela polícia para devolver para o traficante. São essas as pessoas que estão falando que não tem problema nenhum nesse projeto de lei, que é tudo para defender as criancinhas e a escola. Então não dá para confiar, né, Renan? Olha, gente, para você ter uma visão crítica também, para reforçar o que a gente está dizendo aqui, eu queria que o Rogério colocasse 2 artigos importantes que foram publicados, analisando e também comentando esse projeto de lei dentro da Gazeta do Povo. O primeiro deles
do Deltan Dallagnol, 7 razões para você se posicionar contra o projeto da censura. Na tela 2, Rogério, por favor, coloca para mim, para o nosso leitor ver a tela. E também um artigo do J.R. Guzzo, na tela 5, Rogério. A censura está a ponto de ser institucionalizada. Para a alegria de Lula, a esquerda e o STF, como bem a Paula colocou. Sobre tudo isso, esses conteúdos são exclusivos dos nossos assinantes, e eu comentei lá no início do programa e eu vou repetir agora. É por causa desse tipo de conteúdo que tem muita gente torcendo contra o trabalho da Gazeta do Povo. O ódio do bem nos escolheu como alvo e a pressão está intensa. Se a Gazeta fechar, como querem essas pessoas, esses canceladores, quem é que será a sua voz? Vamos assistir a um vídeo que mostra como é que a gente vai combater isso tudo. Roda para mim, Rogério, por favor. Ódio do bem. Você sabe o que é isso? Aquela pessoa que deseja o mal do outro só porque acha que tem uma opinião superior. A Gazeta do Povo é alvo da turma do ódio do bem. Eles esperam a gente falir, fechar as portas para comemorar. E falam isso abertamente. Sabem que não é fácil sustentar um jornal profissional com 80 jornalistas e mais de 40 colunistas. Com gente muito boa dando duro o dia todo para produzir conteúdo. Vamos ser sinceros. Estamos ainda no vermelho e precisamos de mais assinantes para continuar. Eles querem que a Gazeta feche. E você? Assine agora. Gente, é isso aí. O nosso programa já está quase no fim, a gente já está estourando o nosso tempo aqui. E eu quero dar a palavra final para um comentário de cada um dos nossos participantes sobre esse projeto que está aí na votação. Preste muita atenção nisso na sessão do plenário da Câmara nessa terça-feira. Volto para você, Paula. O que você diria para o nosso leitor ficar atento nessa votação de amanhã? Eu diria para o nosso leitor fazer pressão, principalmente na bancada evangélica e na bancada do agro, especialmente nessas duas bancadas aí. Nós não podemos permitir a censura e nós não esqueceremos deputado que usa público evangélico para se eleger, votando a favor dessa censura que pode ir contra o eleitor dele. É isso aí, pressão. Karina, o que você diria no comentário final sobre a votação desse projeto? É isso, sustentar o que a Paula disse, as pessoas têm que fazer pressão, muita pressão sobre isso. Não paguem para ver, não paguem para ver, porque é um caminho irreversível, difícil de se voltar. A gente sabe que, aprovando isso, é, muitas censuras virão, né? E todo mundo, e ninguém vai ser imune, ninguém não tem imunidade, né? A imunidade tem só lá no parlamento, entre eles, entre mensalão, entre rachadinha, entre o que for. Aqui a gente não tem esse tipo de regalias, enfim, e nós que temos que defender as nossas liberdades com unhas e dentes, porque ela custou sangue para ser conquistada. Então, digam não à PL, né, e pressionem os senadores, os deputados, quem for, pressione o Congresso, porque é importante. E vocês saibam que a pressão popular ela tem muito poder e ela está tendo. E muitas coisas foram revertidas graças à pressão popular na internet. Então, vamos lá, gente. Vamos insistir para que isso não aconteça. Fecho com você, Flávio. O que você diria às vésperas dessa votação? O áudio. Está sem microfone. Não há atentado mais grave à própria natureza do ser humano do que a censura, né? Então, o censor é sempre uma criatura execrável, porque o discurso, a palavra, a liberdade de você discutir é o que define o ser humano. É por meio disso que a gente resolve todos os outros problemas. Então, o cerceamento à liberdade de fala, a liberdade da palavra, ele implica uma série de outros vícios e que corrompe a sociedade como um todo, né? Então, eu espero também que, como a Paula falou, que a sociedade esteja vigilante e fazendo pressão sobre isso. Mesmo que essas pessoas que estão apoiando, acreditando que vão ter algum ganho imediato, elas vão ter que carregar para sempre esse fardo político existencial
de ter sido um apologista da censura. Não há nada mais execrável que isso para a imagem de uma pessoa. Gente, com isso a gente encerra esse programa de hoje, um debate rico, e que você continua acompanhando tudo sobre esse assunto na Gazeta do Povo. A liberdade de expressão, afinal, é um dos pilares da nossa atividade e uma causa honrosa que o nosso jornal defende com vigor. Até a próxima semana.